pessoal, nossa aula 11, onde eu vou tratar sobre as diferenças entre grupo e componente, tá? Lembrando que a gente vai começar também a observar mais algumas janelas aqui do Windows, tá? A gente já viu o Model Info, a Entity Info. A gente vai observar agora materiais e componentes, mas de uma forma superficial, tá? A gente vai só aprender a aplicar eles e entender como é que eles funcionam com grupo e componente. Nas aulas seguintes a gente vai ter uma aula só de componente, uma aula só de materiais, onde a gente aprende a criação, né? Como a gente cria material, como a gente cria componente e como que eles funcionam realmente. Tudo bem? Então vamos perceber aqui qual a diferença e por que criar grupos e componentes, tá? Então eu vou selecionar aqui um cubo normal, tá? Eu vou fazer uma cópia dele aqui do lado. Observe que, como eu sempre falo que o sketch é grudento, se eu pegar esse objeto com aquele e eu colocar aqui, ó, quando eu arrastar de novo, tá vendo, ele grudou no outro, tudo bem? Então, o principal fator para você criar um grupo é exatamente para isso não acontecer. Então observe, eu seleciono tudo, aqui no Entity Info ele aparece, ó, 18 entidades, né? São aqui as faces mais as linhas, tudo bem? Se eu apertar o botão direito, Make Group, observe que apareceu aqui, agora ele virou um grupo, tá? E olha que bacana, ó, ele já mostra agora o volume, tá? Quando ele está sem grupo, ele não mostra o volume pra gente. Enfim, feito isso, olha o que acontece agora se eu aproximar o objeto do outro. Quando eu mover, ó, ele não gruda mais, tá? Então, isso a gente vai usar bastante aí no Sketch, que é a criação de grupos, tá? Então, ó, o que eu posso fazer com um grupo? Depois de criado o grupo, basicamente eu só consigo mudar o nome dele aqui no Entity Info. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, um cubo e dou um Enter. Ele passa a ter o nome de cubo, tá? Lembra na última aula que eu mostrei o, né, ó, ele vai mostrar o nome, ó, tá vendo? A linha guia, ele mostra o nome que você colocou aqui no name, tá? Mais pra frente a gente vai ver que isso também tem outras opções de organização. Bacana? Então essa é uma ferramenta aí do grupo, ok? Para eu desfazer o grupo é botão direito, Explode. Aí ele volta ao normal, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui, vezes 3, só para a gente fazer algumas opções aí. Então bacana, vou criar o grupo, name cubo01, tá joia? Então para eu modificar esse objeto eu dou dois cliques, tá? Observe, ó, que ele criou aqui uma seleção e ele entrou no objeto, ou seja, agora ele está tudo separado novamente. Só que acontece que observe que ele está mostrando os outros, né? Então tem uma opção aqui no View, Component Edit, que eu consigo, ó, esconder o resto. Olha o que acontece, tá vendo? Aí ele esconde o resto, só quando eu sair, eu clicar aqui fora, ele volta. Então, entrei, saí, tá? Então você pode ligar e desligar a visualização dos outros, tudo bem? Tá, então isso é o grupo. O componente, ele funciona da seguinte forma, tá? O Window Components, né? Tá aqui, ó. Bem, ele vai abrir essa janelinha aqui. A única coisa que a gente vai aprender agora é clicar na casinha, tá? A princípio não tem nada porque a gente não criou nada. Então eu vou selecionar esse objeto, vou dar um Make Component, ok? E aqui ele só vai mostrar isso, certo? A gente, na aula de componente a gente vai aprender a criar, eu vou dar um Create. E observe que aqui no componente ele já mostrou aqui o componente que você criou. Tá? Então essa casinha são os componentes que estão no seu modelo, ok? E olha, observe aqui no Entity Info, né, que ele tem aqui as mesmas informações, só que a diferença é que ele tem aqui, ó, tá vendo, componente, que é aquele nome que a gente criou, tá? E agora, deixa eu apagar esses outros dois aqui. Observe o seguinte, ó, tem aqui agora um grupo e um componente, tá? Se eu fizer uma cópia do componente aqui do lado, eu vou fazer uma cópia do grupo aqui do lado, tá? Observe, eu vou entrar no grupo e vou alterar ele, tudo bem? Quando eu sair, ó,
o outro grupo está igual. O componente, se eu entrar nele e alterar, olha só o outro ali, ok? Ele fez uma cópia, né? Ele alterou todas as cópias do componente. Observe ó, que quando eu clico em um e no outro, ele é o mesmo objeto, ó, tá? Então essa é uma opção bem bacana aí de grupo e componente, ok? Agora acontece muito o seguinte, ó, eu tenho aqui várias cópias, né, dividir aqui por 3, e quando eu entro no componente, mesma coisa que o outro, né, ele está tudo visível. Eu posso esconder o resto do modelo, e eu posso esconder também os componentes iguais, ó, tá vendo? Tá? Então, ó, que bacana, tá vendo? Ele continua mostrando os outros componentes e o grupo ele esconde, tá ok? Então, bacana. E o que acontece, por exemplo, se eu quiser, estou diminuindo esse daqui, e se eu quisesse que esse aqui fosse diferente, o que eu faço? Com o botão direito, eu ponho aqui Make Unique, tá? Eu não vou clicar, vou mostrar para vocês, ó. Botão direito, Make Unique, olha aqui, tá vendo? Ele criou um componente 2, ou seja, agora todos esses 4 aqui, eles são os componente 1, e esse daqui é o componente 2. Então se eu entrar e alterar esse, os outros continuam iguais, ó, bacana, né? Então gente, e para usar o componente, esses que a gente já criou aqui, é só dar um clique, ele fica preso no mouse, você consegue, ó, colocar eles aqui no seu objeto, tudo bem? O que a gente vai ver agora também é no Windows Materials, tá? Então a gente vai aprender a mexer nos materiais, a usar, tá? Mas na verdade é só usar para a gente diferenciar o que acontece no grupo e o que acontece no componente. Então, materiais é bem legal, ele tem uma lista aqui, que a gente vai ver na aula de materiais direitinho, mas a colors são só apenas cores, tá? Então o que acontece? Se eu entrar no grupo, quando eu escolher uma cor, eu clico, tá vendo? Ele vai pintando face a face, ó. Ok? Quando eu saio, bacana ali, ó, tá tudo pintado, né? As partes que eu cliquei. Mas e dentro, olha que eu, tá vendo? Dentro ele não pinta, né? Tá? Então quando você clicar normalmente na cor, ó, ele vai pintar apenas as faces que você encostar. Agora olha que bacana, se eu pintar isso dentro do grupo, se eu sair do grupo e pintar ele por fora, ó, pintar aqui fora, olha o que acontece, ele já pintou tudo mesmo, ó. Se eu entrar aqui e deletar, tá vendo? Até dentro, tá? Então ele já fez a pintura completa do grupo, então isso é bem legal também, facilita muito a nossa vida, tá? E no componente, é o seguinte, ó, se eu entrar nesse pintar, olha, ele pintou tudo, certo? Se eu pintar por fora, o que acontece? Olha que legal, ele só vai pintar aquele que eu cliquei, os outros continuam normais, tá? Então isso é um recurso bacana também, ok? Então, voltar aqui para a cor original, que é essa daqui, né? Ó. Deixa eu entrar aqui no objeto, né? Vou pintar aqui, certo? De branco, pode ser, tá? Opa. Bacana. Então, ó, observem o seguinte. Sim, eu vou fazer aqui um outro objeto, vou apagar aqui pra gente ver, né? O Sketch tem, lembra que as duas faces, certo? Se eu for pintar um objeto, tá aqui no balde, eu cliquei na cor. Se eu segurar o Shift, olha o que aparece aqui embaixo, tá vendo? Ó? All Faces in Model, ou seja, todas as faces que tiverem, tá vendo que aparece 3 quadradinhos, né? Todas as faces que eu clicar, ó, internas, ele pintou de vermelho, tá? Ok? Então observe, ó, eu cliquei com Shift, ele clicou, tá vendo? Ó? Com Shift, na parte branca ele pintou todas as partes brancas, ok? Joia.
Isso, observe que ele falou no modelo, mas esses objetos ali, ó, tá vendo? Também ele pintou, certo? Então é em todo modelo. Se você segurar o Ctrl, ele vai pintar todas as faces conectadas, ó. Tudo que tiver ligado naquele objeto, ele vai pintar, ó. Tá? Olha aí. Vamos fazer um aqui pra gente ver, ó. Ctrl, ó. Tá vendo? Todas as faces iguais conectadas ele pintou. Olha aqui. Com o Ctrl. Com o Shift, todo o modelo. Tá? Então essa aí é uma aula que eu tentei mostrar para vocês as diferenças entre grupo e componente e como é que a gente começa a usar os materiais e os componentes. Nas próximas, então, a gente vai ver isso com um detalhamento maior. Então, até a próxima.